que é um capítulo que fala muito do mecanismo da obsessão, explicando um pouco para a gente essa interação entre o plano espiritual e o plano físico. E mais uma vez lembrando a gente da influência do pensamento da gente nessa ligação entre nós encarnados e desencarnados. Muitas vezes a gente vai tomar passe, né? E fica pensando, puxa vida, eu tô carregado, eu tô com um obsessor e a gente não entende direito o que significa isso e nem o porquê. Qual que é o mecanismo que está por trás, qual é a razão de uma coisa dessa. Então, nesse capítulo a gente vai ver isso. Mas antes da gente entrar no capítulo, vamos fazer uma prece. Agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, estudando André Luiz, com a equipe de André Luiz, com a equipe de Emmanuel. Nós que somos profundamente gratos por todo esse amor que nós recebemos, incondicional. Nós sabemos que eles visitam os nossos lares, que eles cuidam de nós durante toda a semana, que a partir do momento que nós fazemos parte da equipe deles, que toda essa sustentação que a gente está vendo aí acontecendo nesse livro, e como a gente já viu nos livros anteriores, acontece dentro dos nossos lares. Talvez com os nossos olhos físicos a gente não perceba, mas esse é parte do ensinamento que a gente tem que tirar dos livros de André Luiz, que nós nunca estamos sós. Obrigada, Mestre, por todas as bênçãos invisíveis que nós recebemos todos os dias. Protege este grupo, envolve todos aqueles do nosso grupo que não puderam comparecer hoje no estudo, pela mudança de dia. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua paciência infinita conosco, nos dando sempre uma outra chance, uma nova chance de recomeço. E assim nós pedimos que possamos ser inspirados a compreender todos os ensinamentos que vão ser dados nessa noite por André Luiz. Graças a Deus. Bom, capítulo 3, como eu estava falando, essa dinâmica interessante dessa família, né? Em que a primeira esposa está desencarnada, a segunda esposa assumiu uma família, talvez não com a maturidade emocional necessária para entender que o marido vinha com os filhos e que da mesma forma que ela amava o marido, por amar o marido ela teria que amar os filhos também. E como nós falamos já no passado, uma história tão comum, né? Então, quantas situações como essa da Zulmira e da Odila não existe por aí, sem a gente saber, talvez dentro da nossa casa. Então, a importância de rezar por aqueles que já foram, né? Até quando a gente muda para uma casa em que já tinha sido habitada, muitas vezes a gente não sabe se quem morou está vivo ou não. A gente pedir permissão para entrar naquela casa, viver naquela casa, a gente não sabe quais são os espíritos que estão lá dentro daquela casa, porque a gente está vendo aqui um apego à família, ao marido. Mas existem muitas pessoas, quantos de nós não temos o apego a algumas coisas, alguns bens que nós tivemos aqui na Terra, né? Bom, nesse slide eu coloquei, eu quis fazer uma comparação entre a visão do que está acontecendo no mundo físico, mostrando de como a gente tem uma visão limitada da situação real que nós passamos, né? Então, a gente olhando a Zulmira encarnada, ele fala desse rosto lindo que ela tem. Mais uma vez, ela chama atenção para os olhos, a gente lembrar, prestar atenção. André Luiz fala isso tantas vezes, que ele percebe no olhar a pureza, a doçura, a dor, o desespero, a raiva de encarnados e desencarnados. Né? É verdade que quando a gente está desencarnado, além disso, tem o aspecto da aura que acompanha a gente, a vibração fica pesada e essa vibração, inclusive, altera não só o que está ao nosso redor, mas altera o nosso corpo espiritual, deformando.
dependendo da quantidade de ódio, de rancor, de culpa que eu trago dentro de mim, né? Mas nesse caso, na encarnada, ele vai fazendo uma análise clara de como está essa pessoa. Então, aparência do rosto bonito, mas mostrando o medo através dos olhos e o mau cuidado. E é interessante que a gente percebe isso. Se uma pessoa está bem, ela está se cuidando bem. Mas quando a gente larga, a gente deixa de cuidar do corpo, existe uma causa anterior a isso. Da mesma forma que existe uma causa anterior quando a gente não está cuidando da nossa casa, que é um ponto para nós fazermos uma reflexão. Esse lado exterior reflete o nosso lado interior, né? Se a gente está querendo mudar a nossa vida do lado de fora, daí a gente tem que mudar a nossa vida do lado de dentro primeiro. Então, por que ela estava desequilibrada? Por que ela estava desesperada? Por que ela estava sofrendo? Ela parou de cuidar do seu corpo. E, como a gente viu também, vai ver nos próximos capítulos, ela também tinha meio que parado de cuidar da casa. Ela não estava conseguindo ser aquela madrasta presente, aquela esposa presente, companheira, como ela devia ser. Então, no nosso dia a dia, que isso seja um ponto de atenção, uma bandeirinha amarela. Quando a gente perceber que a gente está largando o corpo, quando a gente não se importa com a nossa saúde, quando a gente não dá carinho e atenção para a nossa aparência, e eu não estou dizendo essa valorização obsessiva do corpo como a gente vê hoje, né, em social media, não é isso. Eu estou querendo dizer da gente saber valorizar, respeitar e cuidar do nosso corpo. A gente saber valorizar, respeitar e cuidar da nossa casa, cuidar da limpeza, cuidar da organização. Isso tudo reflete o que nós somos por dentro. Então, quer dizer, se eu entro numa casa, a casa está suja, bagunçada, o que significa? Provavelmente a pessoa tem aquilo dentro dela. Quando a gente olha para aquelas pessoas que, então, estão todas desgrenhadas, desarrumadas ou mal cuidadas, não porque não tem condição, porque a gente sabe que mesmo numa situação de simplicidade, a simplicidade não tem nada a ver com a sujeira, né? Com a desarrumação. Esse mau cuidado reflete o que a pessoa está sentindo por dentro. Então, vamos prestar atenção nos sinais, como o André está falando, para a gente não esperar mais do outro do que ele pode dar, porque muitas vezes a gente está esperando um equilíbrio, um relacionamento, uma conduta, que se a gente olhar para o lado de fora, a gente vai ver que aquela pessoa, na verdade, está precisando de ajuda, não tá pronta, não está em situação de ajudar. Aí a outra visão, do lado espiritual. E aí ele olhando para o Odila, que é o obsessor. Então a gente está vendo a Zulmira como vítima, a Odila como obsessor. De novo, ele fala do olhar. Então, primeira pergunta que você pode fazer, mas espera aí, espírito tem olho? Né? Então a gente lembrar que o espírito não, na verdade ele enxerga por todo o seu campo magnético, campo energético, mas o perispírito funciona como um molde para o corpo. Então o que a gente está enxergando, o que ele está enxergando não é o espírito, porque o espírito sente como todo, ele vê como todo. No caso dele, existe essa representação física do olho, mostrando que essa entidade está sentindo. E outra coisa é o halo escuro. E aí a gente volta aí, né, pro Novo Testamento, vendo sempre, né, aquele halo dourado ao redor, né, daqueles espíritos mais evoluídos de Jesus. Da mesma forma, quando a luz, para aqueles que têm essa evolução, existe esse envoltório mais escuro para aqueles que estão mais ignorantes, que estão mais atrasados. Agora, o assustador é que ele fala desses fios cinzentos que estão prendendo o obsessor à obsediada, como se fossem tentáculos. Então, até é bom a gente não ter desenho no livro, que é para a gente não ficar mais impressionado ainda, né? Pensando que, através daquele pensamento de ódio, de desejo de vingança, de querer fazer justiça pelas próprias mãos, e porque a Zulmira
estava na criação mental de sentimento de culpa por ter deixado as coisas acontecerem da forma que aconteceram, existiu, pela lei da sintonia, a conexão entre os dois polos. Por isso é que a gente sempre fica falando da importância da vigilância do pensamento. Porque muitas vezes nós trazemos, e o Chico falava que quem tem pouco obsessor tem 7. Por quê? Porque se a gente olhar para a história da humanidade, é uma história triste, uma história de violência, de dor, de guerra, ao longo desses milênios. Então, quantas pessoas a gente feriu, quantas pessoas a gente matou, quantas coisas horrorosas a gente fez? Quantos inimigos a gente criou? Graças a Deus a gente criou amigo também, mas quantos inimigos? Então, se eu baixo o meu padrão hoje, eu fico à mercê de todas essas entidades que estão prontas para vir cobrar a conta. Vem cobrar comigo esse acerto da lei do amor. Por quê? Porque eu sou devedora. Nesse caso, antes da morte do filho, a Odila estava lá. Por quê? Por causa da ligação do apego dela ao marido. Para ela, é o marido dela. O Amaro não podia estar com essa pessoa. Mas depois, antes do Júlio morrer, porque a Zulmira não estava com padrão vibratório baixo, ela não tinha feito nada ainda de mal mesmo, né? A Odila não conseguia envolvê-lo. A partir do momento que ela baixou o padrão, aí ela ficou alvo fácil do obsessor. Então, quando a gente pensa num passe, tem tanta gente que fala, eu preciso tomar passe, eu estou obsediado. A lição aqui é fundamental. O passe vai ajudar, como a gente vai ver que a irmã Clara vai fazer com a Odila. Mas o passe só vai resolver se eu, Ana, me modificar. Se eu não me modificar, eu vou continuar sendo alvo de ataque. Se não for daquele obsessor, vão ser de outros, porque eu não tenho só um, tenho vários. Né? Então, por isso a importância do evangelho antes do passe. Tem muita gente que vai no centro espírita e quer chegar só para a hora do passe e falar, não tenho tempo para escutar o evangelho. Por que o evangelho? Porque o evangelho é a forma da gente subir o padrão vibratório, aprender alguma coisa, para modificar o comportamento, para que isso seja nosso antídoto para não correr o mesmo problema que a gente estava tendo antes, né? Bom, como a gente falou, esse slide já fala bastante a importância da sintonia mental em qualquer coisa. Por isso que a gente chega perto de algumas pessoas e pode se sentir bem e outras não. Né? Porque normalmente a gente se sente bem com aquelas pessoas que a nossa sintonia mental está alinhada. A atenção que a gente precisa ter, qualquer pensamento de desequilíbrio, né? Porque muitas vezes a gente abre uma brecha e aí a impressão que me dá é que nem um furo numa piscina de pano, né? de PVC. Ele começa pequeno e termina grande, ou na fundação de uma barreira hidrelétrica. Pode ser um ponto pequenininho de rachadura, mas de repente aquela interação é tão constante, é tão forte que aquele furinho pode derrubar tudo. E às vezes começa por um pensamento, por uma falta de atenção da gente. A outra coisa muitas vezes a gente trata com naturalidade o ciúme, né? Então, ciúme entre o marido e a mulher, ciúme entre os pais e os filhos, o ciúme da nora, do genro. E a gente está vendo aí que esse ciúme nasce do apego, e o apego nasce do egoísmo. E o egoísmo e o orgulho são as causas de todos os sofrimentos da gente. Então, a partir do momento em que eu troco o relacionamento de amar ao próximo como a mim mesmo pelo ciúme,
eu achando que eu sou dono daquela pessoa, eu estou alterando o meu campo vibratório. E ela vendo que ciúme não é amor. Apego não é amor. Tanto é que no final do livro a gente vai ver, a Odila muda, continua amando do mesmo jeito, mas ela consegue sublimar esse ciúme e transformar ele em outras coisas, como a gente vai ver. E a outra coisa interessante é o desequilíbrio do sexo, né? A gente muitas vezes fica pensando no desequilíbrio do sexo simplesmente quando tá falando em promiscuidade. Nesse caso, é dessa entidade desencarnada, simplesmente porque tinha uma atração sexual muito grande pelo marido. E com isso, e não que isso seja ruim, não é isso que a gente está falando aqui. É só da mesma forma que é importante a gente comer, mas não pode comer em excesso, da mesma forma que a gente deve tomar água, mas não adianta tomar 10 litros de água, senão a gente fica doente. É importante fazer exercício, mas a vida não é só fazer exercício. A mesma coisa aí. A partir do momento em que eu coloco muito mais energia do que necessário, existe esse desequilíbrio. Muitas vezes a gente fica pensando, né, as pessoas têm mais atenção aos chakras superiores do que os inferiores, mas a gente sabe que os inferiores são aqueles que estão mais suscetíveis às cargas negativas que a gente traz, né? E o centro genésico que cuida da área sexual é o centro criador que a gente tem. Extremamente poderoso, criador, não só de novos corpos, mas criador de tudo. Por exemplo, a energia que vem do meu centro genético me ajuda a escrever um livro. A energia que tem dentro do meu centro genético vai me ajudar a criar uma obra de arte e assim por diante. Então, a forma como eu estou tratando, assimilando essa energia depende de mim. A energia está ali. Nesse caso, essa energia está sendo conduzida de uma forma doentia, pelo apego e pelo ciúme. Né? Então, quando a gente olha para esse obsessor, para a Odila, com esses olhos que a gente está vendo Clarencio, não é do tipo, não, né? Que coisa horrorosa, como é que ela está fazendo isso? Não, ela está doente. Todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que fazem o mal, elas estão doentes. Existe essa enfermidade espiritual que é importante a gente ter consciência. Porque muitas vezes a gente trata essas pessoas que são grosseiras, são más, que a gente tem vontade que aconteça coisas ruins para elas, se esquecendo que elas possuem essa doença invisível aos nossos olhos da carne, mas que precisam, então, de mais ajuda. Como Jesus falou, não são sãos que precisam de médico, né? Esse egoísmo, as pessoas que são altamente egoístas, a gente sabe que é muito difícil conviver com uma pessoa egoísta. Mas esse egoísmo é uma fonte de sofrimento para aquela pessoa. Pelo apego, pela incapacidade dela de doar. Se a gente aprende que a única forma da gente ser feliz é através da caridade e da compaixão, aquela pessoa que tem egoísmo, ela não tem nem caridade nem compaixão com os outros. Então, ela não consegue ser feliz. Né? Outra coisa que eu achei muito interessante, a hora que estava falando do Dila, né? O comentário do Hilário, falando, então vamos separar, vamos doutriná-la, né? Para a gente conseguir cortar. E aí ele fala, na verdade, essa simbiose agora está tão desenvolvida, não era mais uma obsessão. Né? Já tinha ido além disso. Que se a gente separar a força, esses elos magnéticos que existem já estão ligados no corpo físico da vítima. E a gente não sabe o que pode acontecer. Qual é o trauma, qual é a sequela ou até a morte dessa pessoa. Então, olha só a profundidade desse ensinamento que a gente está vendo. A interferência espiritual na nossa vida pode causar doença. É o que ele está falando. A interferência espiritual na nossa vida pode causar a morte, como ele está falando. Então, a gente tem que tratar o nosso pensamento com muito respeito por causa disso, com muito cuidado. Né? Porque
é a nossa tela mental que funciona como a nossa tela protetora de tudo que está acontecendo do lado de fora, né? De toda a carga negativa que eu trouxe de passado. É através do meu pensamento que eu consigo apaziguar, que eu consigo colocar água naquela fogueira que eu mesma criei para a minha vida, né? Que é o que Jesus fala, de que o amor apaga a imensidão de pecados. E aí ele fala, então como é que a gente vai ajudar? A gente vai precisar da ajuda adequada. E aí ele fala da irmã Clara. Gente, tem o Clarencio aí, que é ministro do nosso lar. Tem André Luiz, que já tinha escrito, sei lá, 7 livros. Tinha o Hilário também, que já estava trabalhando no nosso lar fazia tempo. E de repente esses 3, mais a assistente, né, a protetora da família, que estava cuidando da Adelina na casa, e eles falam, a gente não tem as ferramentas, nós não temos o talento para conseguir modificar a mente do obsessor. Então, a gente achar muitas vezes que num trabalho mediúnico, nós, encarnados, né, porque a gente vai falar 10 minutos com aquele obsessor, num momento de doutrinação, e vai conseguir separar uma carga negativa de que a gente não sabe de quantos séculos, não é assim que funciona, né? Então, o que vai ajudar é o quê? A carga de amor que a gente coloca na nossa palavra, é a nossa intenção de ajudar, é a forma como nós envolvemos aquela entidade que está doente, como nós vimos, porque todo obsessor está doente, assim como o obsidiado. A única forma da gente conseguir ajudar é através do amor. E aí ele fala que ela tem o poder criador da renovação através da palavra. Poder criador. Então quer dizer que a nossa palavra cria, renova. Olha só que coisa, lição importante. Porque muitas vezes a gente acaba pequenando a nossa palavra. A gente fala palavrão, a gente fala bobagem, a gente grita. Ele está mostrando que a palavra tem um poder criador. Nesse caso da irmã Clara, pela evolução, pela capacidade dela de usar o amor no intuito de instruir, está tão desenvolvido que ela consegue renovar o campo mental de um obsessor, que um ministro do nosso lar não consegue. Então, aí o poder do amor, esse conhecimento de compaixão, de empatia, de fraternidade, de caridade, que a gente pode chegar. Clarence faz o quê? Ele dá o passe. Ele é um espírito muito mais desenvolvido do que a gente, que tem uma responsabilidade enorme dentro do nosso lar. Mas esse passe tem um efeito imediato, temporário, de acalmar a Zulmira. Mas não resolve o problema, porque o problema não está na Zulmira só, está na Odila também. Nessa relação doentia que as duas estão, entre vítima e algoz, né? Então, da mesma forma que a gente tem que tratar o efeito, então a gente toma um Advil para dor de cabeça, não adianta só cuidar da dor de cabeça com o Advil. A gente tem que entender qual que é a causa. Ah, eu tenho dor de cabeça toda vez que eu como frango. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso comer frango. Prestar atenção nisso. Porque muitas vezes a gente trabalha no efeito, no sintoma do que a gente está sentindo e se esquece da causa. A causa, qual é? A causa é o sentimento de culpa da Zulmira, que baixou o padrão, e a energia negativa que está vindo do obsessor por conta do apego, do ciúme e do egoísmo. Então, para a gente refletir, né, para essa semana, como eu falei, uma coisa importante é o envolvimento espiritual e o passe. A outra coisa é a responsabilidade que eu tenho no meu próprio equilíbrio. Então, esse equilíbrio não tem que vir de eu tomar um remédio de tarja preta. Esse equilíbrio tem que vir de dentro para fora, através do meu campo mental. O remédio de tarja preta pode ajudar a gente? Pode. A prece pode ajudar a gente? Pode. Mas o que vai ajudar de verdade é a nossa reforma íntima.
Essa é a solução dos nossos problemas. E a terceira coisa é a culpa. A gente vê que a culpa não traz nada de bom, que na verdade a culpa só complica a nossa situação, baixando o nosso padrão e causando mais sofrimento, tanto para a gente para aquelas outras pessoas. Então, no momento em que eu tiver culpa, sentimento de culpa, porque todos nós temos aí os nossos esqueletos dentro do armário, dessa vida, não só das outras, mas que a gente lembra dessa vida, de coisas que a gente pensa, puxa, eu gostaria de não ter dito isso, não ter feito isso. Então, a gente lembrar da prece, de entregar, né? De surrender, pedir perdão e entregar, sem culpa. A Ana que fez a bobagem há 20, 30 anos não é a mesma Ana que está aqui agora. Então, a Ana que está aqui agora pode fazer as coisas de uma forma diferente. E é isso que eu tenho que fazer. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora a gente abre para as perguntas. Vou tirar todo mundo do mute. Alguém quer comentar? Cássio, eu tive que botar você no mute, tá tendo bastante ruído. Eu não sei se era você que estava falando. Não sei se tem dois áudios ou duas conexões dos computadores. Alguém quer comentar? Eu posso? Sim. Que bom. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam aí nessa pausa entre e-mail, o que foi que mais me marcou no nosso estudo de hoje? Primeiro, recordar a importância do desapego. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Você colocou de uma forma muito clara, desapego de coisa, de gente, de poder, enfim. A gente tem que estar muito alerta, porque se a gente se apegar em excesso, a gente gera sofrimento para a gente, né? É claro que a gente tem que abrir, o amor é a lei da vida, mas como a doutrina ensina, com equilíbrio. E o símbolo do equilíbrio é a balança. Então, a gente não pode errar nem para menos, nem para mais, né? Outra coisa que eu achei linda no capítulo de hoje, nas colocações de hoje, foi o recordar que nós somos centelhas divinas, que nós temos poder criador, que nós criamos através da nossa mente, alertando muito claramente para a importância de vigiarmos nossos pensamentos. Agora, no final, o que mexeu mais comigo foi quando você comentou que renova energias, que o passe ajuda a cura, mas é uma cura temporária, da mesma forma que o remédio que você citou também cura temporária. O que é que cura de verdade o ser? É o estudo. Então, nós temos que, nesse momento, agradecer a Deus por conseguirmos nos reunir uma vez por semana para buscar conhecimentos novos que vão ajudar no nosso processo de crescimento espiritual. Eu agradeço muito a Deus por isso e agradeço a vocês pela oportunidade. Lúcia, o Cássio acabou de fazer uma pergunta falando o que pode substituir o passe, e você está falando aí do estudo, né? Uhum. Então, eu acho que junto com o estudo funcionando como a fonte, né, de conhecimento, e aí a gente colocando esse conhecimento em ação através da reforma íntima. Eu sinto o passe como uma transfusão de energias espirituais, de vitaminas espirituais, que nos fortalecem, que melhoram as nossas condições para administrar a nossa vida. Mas o que vai mudar a base, a raiz da nossa existência é o Evangelho.
E muitas vezes, eu acho uma comparação que eu já ouvi a minha mãe falar, que eu acho que funciona muito bem, por exemplo, quando a gente está com uma dorzinha de cabeça, a gente não precisa ir para um pronto-socorro. Quando a gente quebra um braço, a gente precisa ir para o pronto-socorro. Então, isso da gente poder ir num centro espírita tomar um passe é quando a gente precisa do pronto-socorro. Antes do pronto-socorro, a gente pode cuidar dessa dor de cabeça do que está acontecendo através do estudo e através da prece. Então, mesmo quando a gente vai num grupo espírita, como o nosso aqui de Portland, que não tem um trabalho de passe ainda estruturado, não tem um trabalho de passe físico, mas existe um trabalho de passe espiritual, que é exatamente o que está acontecendo aí. Né? Não tem nenhum médium dando passe na Zulmira. Cássio, esse passe que está acontecendo, ele está acontecendo no plano espiritual. Por quê? Consequência do pedido de ajuda da Adelina. Então, olha só que coisa bacana, né? Então, a gente pode receber essa ajuda, essa limpeza, pelo poder da prece e pela mudança mental que acontece através do estudo. Com certeza, enquanto nós estamos estudando, nós somos tratados, né? Uhum, uhum. A gente está abrindo o canal para isso, né? Peraí que acho que tem mais um recadinho aqui que eu estou tentando abrir aqui. Mais alguma perguntinha? Eu tenho uma pergunta, na verdade. Eu tenho um comentário que tá falando para a gente que é bem pesado quando começa a ler esse tipo de coisa. Na hora que eu comecei a ler e visualizar os tentáculos e a obsidiário, o obsessor, muito conectado no outro, é assustador, né? Uhum. Você pensar que isso acontece. Mas a minha pergunta é bem básica e aqui a gente vê que é uma pessoa que é um desencarnado, que tem ódio de uma encarnada, e ele está obsediando essa encarnada, certo? Mas a gente também falou no amor, tipo, sem limites, aquele amor que acaba sendo egoísmo, porque só eu quero amar alguém, e essa conexão que você faz. Se a gente colocar o oposto, um exemplo, digamos que uma pessoa desencarnou e um encarnado tem uma conexão muito grande com essa pessoa e sente muito por ela ter desencarnado, né? E ela não queria que a pessoa tivesse encarnada, porque amou demais e começa a ficar naquela angústia de fica aqui comigo, não, tipo, isso também deve ser ruim para quem desencarnou, não? Claro, isso que você falou é super importante. Eu não lembro qual é o livro que falava exatamente isso, né? Que a obsessão era do encarnado para o desencarnado. Eu não lembro qual dos livros que a gente estudou. Eu acabo misturando as histórias na minha cabeça. Mas essa obsessão, ela acontece de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Uhum. É muito importante isso que você está falando, porque muitas vezes as pessoas morrem e a gente continua ou apego pelo amor ou apego pelo ódio, né? Com aquele pensamento de raiva, de isso a gente está obsediando o coitado que está do lado de lá. Se a outra pessoa sentir a mesma coisa que a gente, ainda vira uma bola de neve ainda muito maior, né? Entendi. Obrigado. Ana, eu vi que você perguntou onde a gente estava, é porque eu saí do meu e Miguel entrou com o dele, aí você tá vendo Eu vi. que o dele estava melhor. Então, mais alguma coisa antes da gente encerrar? Acho que é isso. Então tá bom. Alguém quer fazer a prece final pra gente? Geice, faz pra gente a prece final. Faço. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer ao Senhor Pai amado por mais essa oportunidade de estudo, de encontro com seus ensinamentos. Agradecer muito aos mentores espirituais que aqui estão e que estão em todas as nossas casas, nos ajudando, nos iluminando para fazer essa conexão
com os ensinamentos para que a gente possa não somente ler esses capítulos, conversar sobre eles, mas aplicar os ensinamentos no nosso dia a dia, Senhor. Muito obrigado pela equipe do André Luiz, que já nos tomou como parte de sua equipe e que nos proporciona, através dessa leitura e dessas conversas, desses aprendizados, uma evolução, e que a gente está conseguindo aprender e trabalhar mais com a nossa reforma íntima, com nós mesmos e também com todos os nossos familiares e amigos e pessoas que impactamos. Agradecer muito pela Ana por disponibilizar esse tempo e compartilhar todo o ensinamento que ela tem, com muito amor, com muito carinho, muita atenção por todos nós. Agradecer também aos nossos colegas que não puderam estar aqui hoje por causa da mudança de dia, que os nossos pensamentos também estejam com eles, todo o nosso amor. Se alguém tiver trazido água hoje, que fluidifique a água, que os mentores espirituais nos ajudem a colocar as vitaminas necessárias para o nosso corpo espiritual, e que nos acompanhe aí durante toda a semana, nos acompanhe essa noite também, para que a gente tenha um sono edificador, edificante, e que a gente continue nessa jornada, que é longa, é eterna, mas é uma jornada que vai trazer mais evolução e mais amor para o nosso coração, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, que prece linda. Obrigada.